Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão, com o Thiago Moreira e hoje é dia de conversar sobre o capítulo 3 de Primeira Carta aos Coríntios. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e tô animada, um capítulo interessante, hein? Vamos ter o que conversar. Bom dia, pessoal. Muito bom voltarmos aqui. 1 Coríntios 3, ainda dentro daquela temática que vimos nas últimas semanas, sobre questões aí de divisão e de como que a gente lida com isso no meio da igreja. É isso aí, o livro tá andando devagarzinho e já a gente acaba 1 Coríntios, né? Não é um livro tão longo assim e tem sido bem gostoso gravar e conforme o tempo vai passando e a gente olha pra trás, eu sempre me assusto em quanta coisa a gente já produziu juntos. Hoje a gente vai dividir o episódio em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser lido por mim mesmo, a gente vai do verso 1 até o verso 9. O segundo bloco vai ser lido pelo Thiago Moreira, do 10 ao 17, e a Carol vai pegar do 18 até o final. Queria aproveitar para agradecer o pessoal que está aqui no Discord. Priscila, acho que é a primeira vez que você está aqui com a gente, seja bem-vinda, tá? E quem for chegando aí, fica à vontade, vocês já conhecem o espaço, tem um chat para vocês irem comentando conforme a gente vai gravando, e é muito bom ter vocês por aqui. Se você ouvinte não sabe ainda do que eu tô falando, não sei como, você não sabe, enfim, mas a gente tem uma comunidade de leituras coletivas no Discord, onde a gente faz a transmissão das gravações ao vivo, então você tem a oportunidade de ver os nossos rostos e ir comentando conforme a gente vai falando. A participação é gratuita e é só acessar bit.ly/leitura coletiva. E antes da gente entrar no bloco oficial do programa, vamos ouvir os nossos créditos. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Raíssa, sou de Goiânia, Goiás. Atualmente estou morando aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e comecei a escutar o LBC através de uma amiga no final do ano passado, e tem sido uma bênção para mim. Já maratonei todos os episódios até hoje, e cada episódio que passa tem sido edificante na minha vida, né? Agradecer ao Tan, a Carol, ao Thiago e a todos os outros que passaram por esse projeto, que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês, e agradecer também à pianista Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora que aprofunda ainda mais o LBC, e também a editora Mundo Cristã pelo empréstimo da NVT, essa palavra que tem edificado tanto os nossos corações. Que vocês possam mesmo continuar abençoando as nossas vidas e que nós possamos mesmo receber ainda mais do Senhor através de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. É isso, então vamos entrar no bloco 1, 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura dos versos 1 até o 9. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos são recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A gente vê aqui
como acho que o Thiago falou lá no início do programa, né? O assunto recorrente vem trazendo aí, acho que desde o capítulo 1, não é desde o capítulo 2, não. Essa rixa aí, Paulo, não, eu sou de Apolo, E a gente já falou um monte sobre essa questão do pessoal lá de Corinto ter, até por conta da sociedade em que eles viviam, essa arrogância que se transforma até numa arrogância espiritual aí no contexto de vida deles, né? E aí o Paulo, ele não é o Tiago, que dá no murro sem luva, assim, né? Eu? O Paulo bota uma luva, o Tiago o Tiago, lá do fim da Bíblia. Você é bonzinho, o Tiago sem H, né? Mas aquele Tiago lá, ele dá com mão limpa, assim, né? O Paulo põe uma luva de boxe aqui, mas ele fala, olha, vocês são carnais, hein? Vocês já deviam ser espirituais, mas vocês são carnais. E carnais, obviamente, em contraste com o espiritual, né? E parece que os coríntios não eram espirituais, o que surpreende, porque eles já eram convertidos, né? Eles já têm questão de habitação do Espírito Santo, eles já têm, ou pelo menos deveriam ter um controle do Espírito Santo nas suas vidas. Mas o Paulo fala, vocês tinham que ser espirituais? Não, vocês estão sendo carnais. E até humilha eles, comparando eles com uma criança, né? Lembrando, a gente já falou, acho que em Gênesis, não foi, Carol? Sobre crianças, que elas eram super... Sim. Sim. Muito diferente do jeito que nós, sociedade de hoje, né, vê as crianças. As crianças eram praticamente desconsideradas. Ele chama eles, vocês são umas criancinhas ainda, sabe? Não deve ter sido fácil, ainda mais no contexto de sociedade deles, ouvir uma coisa dessas. É interessante, o Tan usou o termo que outras versões trazem aqui, né? Que é o termo carnal, que é o termo literal. Se a gente fosse traduzir o termo literalmente que é usado aqui, de fato é esse, o termo carnal. Apesar da NVT traduzir o significado, né, o sentido, como se pertencessem a este mundo, é assim que traz na NVT, a palavra lá é carnal. E é bom a gente dar uma lembrança aqui do finalzinho do capítulo 2, que nós vimos semana passada. Porque no finalzinho do capítulo 2, Paulo falou daquele homem que é o natural e do homem que é o espiritual. Então nós vimos que o natural é aquele que não tem o espírito, não é salvo. E o espiritual é aquele que tem o espírito. Nesse sentido, ele é alguém que já possui o Espírito Santo de Deus. Agora aqui Paulo vira para os coríntios e fala, olha, eles são pessoas espirituais, eles têm o Espírito, pelo menos lá no começo da carta, Paulo se refere a eles como santos, né? Pessoas que já foram alvos da graça do Senhor Jesus Cristo, já foram salvos, mas estão agindo como se fossem pessoas desse mundo. Com a ideia da palavra carnal aí. É interessante a gente entender o termo, porque geralmente quando alguém usa carnal na nossa cultura, a primeira ideia que vem pra gente é algo relacionado geralmente à sexualidade. Sim. Né, carnalidade. E não tem a ver com isso aqui. Tá. A carnalidade que Paulo está colocando aqui tem a ver com a imaturidade deles. A ilustração do bebê deixa bem claro, como o Tan já colocou, né, da criancinha, do bebezinho que precisa de leite. E essa imaturidade é revelada no fato deles criarem partidos, deles preferirem pessoas umas às outras e não entenderem que a obra é do Senhor e que as pessoas que estão ali são servos da mesma obra. Então tudo isso, esse orgulho, essa divisão, essa dificuldade no relacionamento, revela a carnalidade dos coríntios ou a imaturidade deles. Quando a gente vê essa questão dos alimentos, né, essa comparação que o Paulo faz de leite e carne, eu sempre li, a carne é um conhecimento doutrinário, sabe? Alguma coisa quase indo pro academicismo teológico. E, no entanto, dessa vez eu pensei que não é só isso. Eu não vou dizer que não é isso, porque eu acho que tem um pouco, né, da maturidade de conceitos teológicos mesmo que vão sendo apresentados e a gente vai conseguindo lidar melhor com eles conforme a gente vai crescendo espiritualmente. Mas quando a gente olha aqui, principalmente olhando para o verso 3, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si, acaso isso não mostra que não são controlados por sua natureza humana? Eu acho que deve ser carnal aí de novo, e que vivem como pessoas do mundo. A questão é que o Paulo não está falando que está faltando estudo acadêmico para eles, mas que eles deveriam estar sendo controlados pelo Espírito, e eles estão se deixando ser controlados pela natureza humana. Então, essa carne não é o estudo,
é a tolice, sabe? Uhum. Não que a carne seja tolice, mas acho que ficou. É a questão de você se deixar ser uma pessoa mais madura. Uhum. Não ficar nessas picuinhas de ciumeira, de briguinha e não sei o quê. Isso é coisa de criancinha, sabe? É isso que o Paulo tá falando pra eles. É, exatamente esse negócio de criancinha. Pra quem aqui já teve aquela experiência de participar da introdução alimentar de um bebê, né? Quando ele completa ali 6 meses e começa a sentar pra poder receber um alimento sólido, é muito interessante. Por que o bebê só pode começar a receber alimento após os 6 meses? Que é quando ele começa a sentar sozinho, né? Sem ter uma pessoa segurando ali as costas dele. Então, a vida cristã, ela é bem parecida com o crescimento de um ser humano, né? De um bebê para a vida adulta. O bebê não pode nascer, e eu sei que tem pessoas que fazem isso, eu não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Por favor. O bebê só deve ser alimentado com leite. Se vai ser o materno, se vai ser fórmula, não importa. O importante é a criança estar sendo alimentada, entendeu? E não dá, você não pode oferecer arroz e feijão pra criança, pra um recém-nascido. Por causa de engasgo, assim mesmo, né? É, não, e porque o corpo do bebê não tá pronto pra receber aquele alimento, né? Uhum. E eu sempre tive a vida cristã como um bebê mesmo. Então você se converte, você se torna uma nova criatura, né? Um bebê espiritual. E não adianta você vir com, leia aí, MacArthur, ou outros teólogos que são tão importantes, né? Junto com a Bíblia, né? Você tem que começar com a Bíblia, com um pastor ali te orientando. Você vai começando com leitinho, entendeu? Quando você tá sentando sozinho, aí que você pode ir pra uma frutinha, depois da frutinha vem o suquinho, enfim, entendeu? Vai pra sala de doutrinas da sua igreja, vai pra escola bíblica, aquela coisa, né? É, exatamente. Então, assim, é todo um processo. O que me faz pensar novamente do perigo de, muitas vezes, aquela coisa do primeiro amor, né? Quando você se converte e você quer falar, né, da sua experiência pros outros e quer que os outros também vivam essa experiência, aí é aquela coisa, calma, você ainda é um bebê, é muito legal a tua empolgação, é importante, mas vai com calma, entendeu? É passinho de tartaruga. A Priscila aqui no Discord, ela trouxe a vida deles não produz o fruto do espírito, mas as obras da carne. Eu concordo com ela, mas quando a gente se converte, assim, no momento em que a gente se converte, a gente já tem condições de começar, por menores que sejam, a produzir esses frutos do espírito. A impressão que me dá é que Coríntios meio que estacionou ali na conversão e ficou. Uhum. Sim, parece que Paulo está justamente falando sobre essa letargia, né, dos coríntios em amadurecer. Que eles já deviam estar mais maduros. Sim, sim. Mas que eles ainda estão dependendo do leite como se tivessem acabado de nascer. Paulo já plantou essa igreja há algum tempo. Ele tá mandando a segunda carta, pelo que a gente viu, é a primeira na Bíblia, mas a gente já viu que Paulo já tinha enviado uma outra correspondência anterior, que nós não temos acesso. E eles não amadurecem, eles continuam com a mesma visão dos incrédulos, eles continuam causando conflitos por uma visão de mundo que quem tem são os incrédulos. Então Paulo está justamente destacando isso. Eu queria fazer um paralelo rápido, porque o autor aos Hebreus usa a mesma analogia, usa a mesma ilustração, e ele traz um elemento pra gente que eu acho que ajuda a esclarecer aqui um pouquinho. Em Hebreus 5, de 12 a 14, diz assim: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Note o que o autor aos Hebreus está nos falando, e eu entendo que Paulo está no mesmo caminho aqui com relação aos Coríntios, é que essa maturidade ela não vem apenas pelo conhecimento, mas ela vem pela prática. Talvez os coríntios tinham algum tipo de conhecimento. Por isso que eu concordo com o Tan que não é só a questão doutrinária, não é só a questão da quantidade de ensino que eles tiveram ou não. Até porque Paulo passou por aquela igreja e ensinou aquela igreja. Sim, sim. E eles eram uma sociedade que exaltavam a formalidade, o ensino.
É normal que eles tenham esse ensino. Exatamente, mas parece que eles não estavam praticando. Né? A maturidade, ela vem pela prática da palavra. Tiago vai falar sobre isso, Pedro vai falar sobre isso, as escrituras insistem nisso. Então parece que os coríntios, eles receberam o evangelho, eles aceitaram o evangelho, porém começaram a confiar mais na perspectiva que eles já tinham pré-salvação e na visão de mundo pré-salvação e não amadureceram em Cristo. E por causa disso, Paulo tem que ficar insistindo com leite com eles. Pois é. Ainda bem que isso aí ficou lá no Novo Testamento e não sofremos mais com isso, né? Nossa, ainda bem, né? Contém ironia, gente, por favor. E é interessante porque, fazendo essa aplicação que o Tan já puxou o gancho aqui, geralmente a gente pensa em carnalidade, como eu falei, geralmente em pecados que os nossos olhos são grosseiros. Então quem é o carnal na igreja? O carnal é aquele que teve algum tipo de pecado sexual. E é claro que é um pecado e a pessoa às vezes é carnal mesmo, é imatura também. Mas a questão da fofoca, a questão da divisão, a questão do orgulho, que são coisas que estão aqui em Corinto, é o que Paulo está chamando de carnalidade. Ele nem usou exemplo sexual, né? Ele vai chegar no capítulo 5, ele vai falar sobre sexualidade, mas nesse ponto aqui, ele está falando de divisão gerada por orgulho. E muitas vezes isso acontece nas igrejas, né? Rachas, pessoa que não fala com a outra, grupos que não se misturam na igreja, que não perdoam um ao outro. Tudo isso Paulo está chamando aqui de imaturidade. E isso enfraquece a igreja, né? Isso divide igrejas, isso. Então, é isso que as pessoas também, elas têm que entender, que nós somos o corpo de Cristo, né? E eu sempre tenho aquele pastor que fala, você quando toma uma martelada no seu dedão, é só o seu dedão que vai doer? Não é, né? É o corpo inteiro que vai sentir dor. Então, eu gosto muito de pensar também que quando uma pessoa tem um problema e que não resolve, né, esse problema, não tem a maturidade para chegar e falar assim, vamos resolver, toda a igreja vai pagar por isso. Eu não sou pastor formal, assim, tá? De pastorear uma igreja. E graças a Deus temos um aqui para perguntar. Mas para confirmar ou refutar a minha ideia, tá, Tiago? Às vezes me dá a impressão de que esses pecados grosseiros que você falou aí, eles são mais fáceis de tratar na igreja do que esses pecados de criancice. É verdade isso, não? É porque de alguma forma eles são vistos como mais graves, né? Então já se tem uma cultura eclesiástica de que esse tipo de pecado ele precisa ser tratado. Agora outros tipos de pecado muitas vezes não são tratados porque de alguma forma eles são mais comuns. Não deveria ser a regra, né? Não deveria ser isso. E a pessoa fica mais melindrada de ser chamada a atenção em relação a esse tipo de pecado, você acha? Eu creio que... É claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Como a pessoa recebe uma exortação ou não. Mas eu creio que sim, porque quando há um pecado, vamos colocar assim, um pecado sexual e a pessoa é descoberta, ou mesmo que ela confesse, mesmo que ela tente negar, é um pecado flagrante, aberto. Ela sabe que é pecado. Sim. Agora, às vezes a pessoa que tá fofocando, ela criou o hábito da fofoca, que ela não vê aquilo como pecado. Sim. Tô apenas comentando. É uma cultura tão internalizada nela que para que ela enxergue isso como pecado, às vezes ela vai resistir. E a impressão que dá é que esse pecado mais, entre aspas, mais simples, ele se espalha mais na igreja do que aquele pecadão, assim, sabe? Que tá contido naquela pessoa, naqueles 3, 4 ali indivíduos. E todo mundo tá meio que com as pedras prontas pra atirar e não, isso eu não vou fazer, sabe? Enquanto o outro flui, assim, beleza, pela igreja. Não, e a Carol falou, e é muito sério isso. Tanto é que Paulo tá usando 4 capítulos aqui no começo da sua carta para tratar sobre essa questão. Isso tem problemas grandiosos para a igreja, né? O livro de Provérbios, se eu não me engano, eu não lembro a referência de cor, mas vai dizer que o Senhor abomina uma coisa dentre 7. E o que ele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Né? 6 coisas o Senhor odeia e as 7 ele abomina. É o que semeia contenda. Tiago, lá no Novo Testamento, ele fala assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre com mansidão de sabedoria
de acordo com as suas obras. Ele vai começar a mostrar que a verdadeira sabedoria, ela se dá nos relacionamentos. E a gente pensa que sabedoria é simplesmente intelecto. Mas, na verdade, você quer saber se você é alguém maduro em Cristo? Olha como são seus relacionamentos. Você perdoa? Você é alguém amargurado? Você tem a capacidade de se doar pelo outro? Você ama aquela pessoa que é diferente de você, que pensa diferente de você? Isso é maturidade. É o que Paulo parece estar apontando para cá. Eles são imaturos. Por quê? Porque eles criam divisão. Eles não sabem lidar com pensamentos diferentes. Um está seguindo um, o outro está seguindo o outro, e eles não conseguem caminhar junto para Cristo. Né? 1 minuto de silêncio para isso, por favor. Eu não vou deixar 1 minuto de silêncio no áudio aqui, não. Não. Dá pausa aí, pessoal. Conta 60 segundos. É aqueles 1 minuto de silêncio do futebol, assim, que o juiz dá 15 segundos e já apita. Aí, apita, isso. Ai. A partir do verso 4, né, a gente já ampliou muito mais as aplicações, mas o Paulo ainda tá focado naquele negócio. Não, eu sigo o Paulo, não, porque eu sou do Apolo, que não sei o quê. E, na verdade, isso já vem desde o capítulo 1, a partir do verso 11, já é apresentado esse argumento aí pelo Paulo. Mas a ilustração que ele faz aqui de plantação claro, no fim das contas, quem faz crescer é Deus. Não é o Paulo, né? Tanto faz o Paulo, tanto faz o Apolo. A gente vai falar de novo sobre isso no capítulo da semana que vem, né? A questão é que o homem é só um instrumento. Eu sou um instrumento, Paulo falando, o Apolo também, vocês também, sabe? É só Deus que pode agir, no fim das contas, é só Deus que pode dar a fé para quem tá morto espiritualmente. Eu não tenho poder de fazer nada por vocês em relação a isso, sabe? Eu só sou um servo que tô aqui ajudando na parada. É interessante porque essa ideia de ter um líder humano a quem eu sigo, né, um filósofo preferido, era muito comum entre os gregos. E talvez por isso o Paulo está falando que eles são carnais. Vocês estão agindo que nem os incrédulos. Vocês estão agindo que nem os gregos aí, que se apegam a um ou outro mestre humano e criando partido por causa disso. Não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo. E eles vão criando toda essa realidade aí. E Paulo está falando, vocês são carnais. E ele fala, quem são Paulo e Apolo? E Paulo usa algumas ilustrações aqui. O Tan já destacou uma delas, né, que é a lavoura. Mas antes disso, até, ele fala, Paulo e Apolo são apenas servos. A palavrinha aqui é diácono, né? A palavrinha que a gente conhece como diácono. Não no sentido do cargo que a gente tem nas nossas igrejas, mas no sentido de alguém que está a serviço. Que alguém está cumprindo um serviço a mando de alguém. Ou seja, quem é Paulo, quem é Apolo? Eles são servos. Vocês estão seguindo aqueles que na verdade são servos. Vocês têm que seguir aquele a quem eles servem. Pois é. Paulo e Apolo são apenas servos que estão trabalhando, aí ele usa, né, o conceito na mesma lavoura. Paulo plantou, Paulo é o fundador dessa igreja, né? Na sua viagem missionária, ele plantou. Apolo regou, passou por lá depois e deu continuidade, ensinando aquela igreja. Mas quem fez crescer? Quem fez crescer é o Senhor. Sim. E o negócio de você parar de olhar para Cristo e começar a olhar para pastores, influenciadores cristãos, é porque somos todos seres humanos, pecadores, e a gente vai te decepcionar. E aí a grande questão é, Cristo não te decepciona, né? É isso aí. Então, foca nele, não na gente. E eu digo na gente, tá? Só porque a gente tá gravando aqui um podcast, não porque a gente é importante, não. É interessante, o Paulo vai dançar entre me ignorem e me tomem como exemplo várias vezes ao longo de 1 Coríntios, né? Mas a Carol levantou um ponto muito interessante aí, as redes sociais. A gente coloca pessoas no pedestal muito facilmente. Nossa. E quebra a cara, às vezes alguns desviam da fé porque algum ídolo que a gente colocou ali caiu, sabe? Vocês percebem o ridículo da coisa? É Deus que tá na frente, sabe? E pode ser que você coloque alguém lá porque você acha que a pessoa é super erudita. Você tem ela como uma grande referência de sabedoria. Quando a gente acabou de ver aqui que em 1 Coríntios é a prática que deveria ser tomada como base. E às vezes, por ser uma rede social, e aí a limitação simples da ferramenta, a gente não sabe sobre aquela pessoa. O máximo que a gente vai poder fazer é olhar a mensagem que ela está disseminando, comparar com a Bíblia, essa a gente tem,
e ver se casa, se bate. E quando a gente lê um livro de um autor estrangeiro, sabe? A gente não sabe o dia a dia desse cara, mas a gente pode sim ser abençoado ou não com aquilo que aparece nas palavras dele. Mas essa maturidade de comparar com aquilo que está na Bíblia e não de colocar essas pessoas na frente da Bíblia, ou pior ainda, nem conhecer a Bíblia a ponto de não saber fazer uma comparação, é um risco muito grande. É, verdade. E a gente tem que ter essa mentalidade. Não só para olhar as pessoas que estão à frente, né? Pastores, né? Pregadores, missionários. Mas todos nós precisamos ter a mentalidade de que nós somos servos de Deus, trabalhando juntos na lavoura de Deus. Quem é o centro de todas as coisas? É o Senhor. Deus é o personagem principal. Eu não vou colocar um homem... seja porque ele fala bem, seja porque ele é inteligente, seja porque ele tem uma influência, ou... ok, é um servo e vai receber o seu galardão, como o texto vai dizer, né? Como um trabalhador que está sendo fiel, né? Que está desempenhando o trabalho que foi dado a ele fazer, mas é um servo. E o servo não traz glória para si. O servo trabalha em função de alguém. E é fácil a gente esquecer disso. Essa é uma boa dica pra gente decidir seguir ou não alguém nas redes sociais. A pessoa se coloca e se porta como um servo, ou a pessoa se coloca e se porta como alguém a ser glorificado? Já mostra um pouco de quem é essa pessoa, sabe? Ou se pelo menos a gente deveria se colocar abaixo dela no sentido de que, puxa, eu sigo tudo que essa pessoa fala. Porque se ela se coloca no pedestal, ou se ela chama a glória pra si mesma, foge, sabe? A prática dela tá aí, pelo menos a que a gente consegue enxergar. Agora, se ela se coloca como servo, ainda não quer dizer nada, né? Mas é alguma coisa, pelo menos. É menos ruim. É menos pior, E aí Paulo termina esse trecho com a terceira ilustração, que vai avançar ao próximo, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Porque Paulo termina no versículo 9 falando que nós somos cooperadores, na versão da revista atualizada, na versão NVT tá colaboradores, mas literalmente é isso, cooperar, aquele que opera junto. Boa. E é interessante porque os coríntios estão querendo trazer divisão entre Paulo e Apolo. E Paulo vira e fala assim, não, nós dois estamos trabalhando junto. Nós somos cooperadores. Nós operamos juntos na lavoura de Deus. E aí ele entra na terceira ilustração, né? O servo, a lavoura e o edifício. Onde ele vai falar daqui a pouquinho, né? Dando a ideia do construtor. A igreja é o edifício de Deus. E aqueles que trabalham são construtores nesse edifício. Tem a terceira ilustração que Paulo usa nesse trecho aqui para falar do nosso trabalho como servos do Senhor. Nós somos servos, servindo ao nosso Senhor. Nós somos pessoas que trabalham na lavoura, que é de Deus. E nós somos pessoas que estão trabalhando no edifício, que também é do Senhor. Sim. Eu queria dar um destaque no verso 8, que você pulou aí, na palavra árduo. É um árduo trabalho. Evangelizar não é só um trabalho necessário, é um trabalho árduo. Mas a gente vai ser recompensado, né? Ambos serão recompensados. Eu não sei se aqui já é galardão, ele vai aparecer mais embaixo. A gente vai explicar um pouco mais esse conceito, mas é um trabalho difícil. É um trabalho que a gente sofre preconceito, a gente sofre restrições. Paulo vai falar muito disso ao longo do livro também. Mas é uma glória, sabe? É um privilégio que Deus concedeu aos homens. Um privilégio participar do plano de salvação. E é isso que o Paulo está tentando falar em relação a ele, ao Apolo, sabe? A gente é abençoado por poder fazer esse trabalho. Por mais que ele seja árduo, por mais que ele tenha aí os seus percalços, né? O nosso papel de evangelizar, no fim das contas, faz parte, em algum sentido, da conversão de uma pessoa, sabe? Nós fomos colaboradores, nós fomos co-participantes aí dessa obra maravilhosa que, no fim das contas, quem dá o crescimento, como foi dito, é o próprio Deus. Mas não esqueça, olha, às vezes as pessoas fogem, eu tô dizendo isso porque as pessoas têm medo de evangelizar, como é que eu falo de Jesus, que isso, que aquilo, e a pessoa fica saponetando, sabe, dessa responsabilidade. Tá parecendo Moisés, né? Então, mas não esqueça, é um privilégio participar do plano de salvação de Deus, um privilégio. Exatamente.
podemos virar para a segunda leitura aí? Opa, bora. Podemos. Então, agora é o Thiago, né? Isso. Isso. Então, versos 10 até o 17. Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 17. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Bom, o Thiago falou, né? A ilustração muda totalmente aqui para uma construção. E apesar de eu gostar muito da ilustração de lavoura, eu gosto ainda mais dessa construção porque ela traz uma novidade aqui, né? Que o Paulo fez questão de ressaltar. Olha, pode ser que tenha uma galera aí que vai construir em cima, mas eu que lancei o fundamento, sabe? Eu vi um outro lugar, um outro comentarista falando, vocês podem ter vários aios, no sentido de cuidadores, né? Mas pai só tem um. E eu falei, isso aí, né? E Paulo vai falar sobre isso no capítulo 4, que ele é o único pai deles, né? Ele vai voltar a esse tema mais pra frente. Então me adiantei, olha. Eu acho estranho ele usar o fundamento aqui, pensando nele mesmo. Se a gente for na NVT, tá alicerce, né? Na área fundamento. Porque muitas vezes, em outros textos, a gente vê, olha, a pedra angular é Cristo e tal, né? A gente tem que tomar um certo cuidado aqui pra gente não colocar o Paulo como a base, né? Não é. Paulo tá construindo sobre a pessoa de Jesus. Sim. Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Paulo lançou o alicerce, mas ele não é o alicerce. O alicerce é Jesus. Né? Ele lança esse alicerce, e até no versículo 12, né? Ele coloca exatamente isso. Ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Sim. Ou seja, eu lancei esse alicerce porque ele lançou o alicerce, porque foi ele que pregou o evangelho para os coríntios. Foi ele que viajou, foi até Corinto e fundou aquela igreja. Sim. Então ele lançou o alicerce. Mas o alicerce é Jesus. E ninguém pode colocar outro alicerce. A gente constrói sobre esse alicerce, que é Jesus. A gente não pode mudar o alicerce. Mas me deu um medinho esse verso 10, viu? Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. E eu fiquei pensando na gente aqui, sabe? Fazendo. É verdade, ué. Porque assim, quem constrói precisa ter muito cuidado, tá muito claro, né? Isso é um alerta pra todo mundo que apresenta Jesus pra qualquer pessoa. E a gente faz isso toda semana aqui. A gente tá falando sobre Jesus, assim. A gente falou agora um pouquinho sobre o privilégio, mas a gente tem que falar também sobre a responsabilidade, bem no conceito do Homem-Aranha, sabe? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. E assim, em outras palavras, o próprio Paulo fala isso, né? Ele ainda usa aqui, né? Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, né? Aí ele cita aqui ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Mas no dia do juízo, o fogo vai revelar que tipo de obra cada construtor realizou, né? Então, presta atenção, né? Vamos usar coisa de qualidade. Agora, eu acho que isso tem... A gente não pode tirar, evidentemente, do contexto. É claro que a advertência ela é boa mesmo para nós, né? Como pessoas que servem ao Senhor, e acho que não se aplica só a pastores e pessoas que ensinam, mas o nosso serviço ao Senhor tem a ver com nossas motivações também, né, e com aquilo que a gente foca no ministério, mas a gente não pode tirar de vista, evidentemente, o contexto. O que Paulo está criticando? Está criticando que eles estão colocando pessoas acima do evangelho. Sim. Sim. Ou seja, é como se eles estivessem lançando um alicerce errado,
cuidado com o que você tá construindo, porque eu coloquei o alicerce certo, que é Jesus, eu fundei, né, eu coloquei esse alicerce aqui pra vocês, e agora vocês estão construindo sobre esse alicerce o quê? Paulo, Apolo? Não, eles são servos. Não são essas pessoas que você tem que colocar nesse alicerce aqui. Às vezes até construindo um alicerce do lado ali, e um monte de gente começando a construir em cima desse outro alicerce que não tem nada a ver com Jesus. Uhum. Agora, essa ilustração aí dos materiais é muito louca, né? Eu acho que vale uma explicação aqui, porque talvez muitas pessoas que estão ouvindo a gente não vão entender o que Paulo tá querendo dizer aqui, tá? Já vi gente, ou pelo menos já sei de pessoas que têm um medo de que, aqui eu vou perder minha salvação, sabe? Ele deixa muito claro aqui, olha. Primeiro de tudo, né? Essas coisas que a gente constrói em cima desse alicerce, elas podem ser construídas de várias maneiras diferentes. E a gente vai ver o Paulo falando sobre dons, por exemplo, e falando, não tem problema você construir de maneiras diferentes, sabe? Não tem só um jeito de falar de Jesus para as pessoas. Uhum. Você pode fazer isso de várias maneiras. Então, eu vou fazer um curso de evangelismo. Porque só esse curso de evangelismo que funciona. Sim. Cara, não, sabe? Deus trabalha na vida das pessoas de maneiras diferentes e nós podemos usar nossos talentos, enfim, nossas características para isso. Não tem problema nenhum. A questão é que quando a gente escolhe alguma forma de construir em cima do alicerce correto, ainda assim a gente pode usar uns materiais mais nobres, de boa qualidade, assim, com resultados efetivos. Eu acho que é por aí que o Paulo está querendo andar. Ou um materialzinho vagabundo, sabe, inferior, que no fim das contas, por mais que a gente tenha tido muito trabalho em fazer, são coisas superficiais e que não vão gerar nenhum tipo de valor eterno. E aí o que ele vai falar, o Paulo? Olha, vocês só vão descobrir no fim dos tempos se você construiu com material nobre ou com material vagabundo. Deus vai colocar essa construção aí que você fez num teste de fogo, né? Ele diz aqui, vou pôr no fogo. Se sobreviver ao fogo, beleza, teve valor eterno, sabe? Foi algo bom. Mas Se não... E aí a gente pensa num fogo aqui, a madeira vai pro saco, o feno, a palha vai pro saco. Essas obras não serviram pra nada, sabe? E, de novo, não é um critério pra salvação ou perdição. Ele deixa isso muito bem claro, né? Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado. Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. E essas recompensas aqui são os famosos galardões, né? Que são meio que prêmios celestiais por aquilo que a gente fez em vida dentro daquilo que Deus esperava que a gente fizesse. E muita gente pega esse galardão e fala, beleza, não sei, eu vou ser rico, né? Pensando que pro lado de lá a gente vai levar esse conceito de pobre, rico, capitalismo e tudo pro lado de lá. Não, porque quando a gente chegar lá a gente vai pegar todos os galardões, todos os salvos vão falar, eu não mereço isso daqui, nenhum de nós merece, e depositar aos pés do trono de Deus. Isso tem também muito claro na Bíblia. Mas todos estaremos lá. A questão é que talvez você olhe para sua mão e não tenha nada para colocar no trono de Deus, apesar de você estar lá. Eita. Aparentemente, a ilustração que Paulo está dando aqui é de um edifício, como ele está falando, né? De uma construção que está tendo um incêndio, está pegando fogo. Uhum. Então você tem uma construção e essa construção ela pega fogo. E o tipo de material vai determinar como que vai ser a realidade do que vai acontecer. Ele usa materiais como ouro, prata e material como madeira, feno, palha. Ou seja, quando aquilo está sendo testado pelo fogo, você sabe a qualidade do material que foi usado na construção. Então, o que Paulo está falando aqui, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente faz, como servos, é o contexto aqui, mas também tem a ver com a motivação do porquê se faz. Sim. Aliás, deixa eu abrir um parênteses antes de você seguir, Thiago, que Sim. Talvez tenha ficado mal colocado, pelo menos você tenha entendido mal aí, ouvinte. Quando eu falo que coisas que têm resultado eterno, cuidado para não colocar nas suas costas o peso da pessoa se converter. Que isso não é e nunca foi e nunca vai ser responsabilidade nossa. A gente pode... Jeremias fez isso, né? Pregar a vida inteira e ninguém se converte. Então tudo que eu fiz foi de palha. Não, porque aí vai na linha do que o Thiago tá falando, né? É a motivação que tá acontecendo aí. Fecha meu parênteses, desculpa aí. Não, mas é exatamente isso. Tem um ponto aqui que Paulo está colocando, que é o que nós estamos construindo sobre o alicerce que é Cristo.
ele, Apolo, outros servos, né, construindo sobre esse alicerce, mas também qual é a motivação dessa construção. Porque tem um problema aqui em Corinto, como o que Paulo está tratando, né? O problema do partidarismo, do você se apegar a grupos, a homens. Então, por que você está fazendo o que você está fazendo também? Isso também é avaliado no dia final, né? Nesse futuro onde as coisas serão julgadas. E como o Tan falou bem, esse julgamento aqui não é para perdição. Todos que estão construindo sobre esse fundamento que é Cristo são salvos. Porém, as recompensas são dadas de acordo com aquilo que é produzido e com a motivação pela qual você produz sobre esse alicerce ou constrói sobre esse alicerce que é Cristo. Quando a gente muda para os versos aí 16 e 17, a gente vê meio que uma conclusão dessa ideia da construção, né? Com Paulo falando, vocês não entendem que são os templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Eu peguei aqui 2 nuances, tá? Porque normalmente a gente olha isso como uma verdade tanto para quem persegue a igreja de Cristo, ou pelo menos deveria pensar assim, né? Quanto para os próprios coríntios, que estavam atacando uns aos outros ali. Então, assim, ele tá dando uma bronca, vocês não entendem que são o templo de Deus? Vocês estão se atacando, vocês estão se dividindo, vocês estão se machucando. Vocês são, todos vocês, templo de Deus. Deus destruirá quem destruir o seu templo, tá no 17. Normalmente a gente tende a olhar esse 17 pensando nas pessoas que são perseguidoras da igreja. Falar, o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Só que eu acho que Paulo tá dando mais ênfase aqui aos próprios coríntios, porque eles estavam destruindo o templo de Deus aqui com as picuinhas deles. Exatamente, eu tenho a mesma visão, tenho a mesma interpretação. Paulo tá dando um alerta muito severo aqui, falando, olha, vocês, a igreja, são o templo de Deus. É como se ele estivesse usando a ilustração do templo lá em Jerusalém, né? Vocês são o templo de Deus, é a 4ª ilustração que ele usa, né? O servo, a lavoura, o edifício e agora o templo. Vocês são o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Aqui, no meu entendimento, ele não está falando de habitação pessoal do Espírito em cada indivíduo. Ele vai falar sobre isso mais pra frente em Coríntios. Certo. Aqui ele está falando da habitação do Espírito na igreja, no povo, no templo que é a igreja, na ilustração que ele usa. O Espírito de Deus, ele está no seu povo, está no seu templo, que é a igreja. E tomem cuidado, porque se você destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus é sagrado. E o que os coríntios estão fazendo, criando partido entre pessoas? Pedro, Apolo, Cefas. Eles estão, de alguma forma, dividindo e destruindo o templo de Deus. Então a exortação de Paulo é: tomem cuidado, olha o que vocês estão fazendo. É por isso que a divisão na igreja é tratada de forma tão séria nas Escrituras. Sim. E que a unidade é sempre uma virtude muito destacada. Porque, na verdade, a gente tem que ter muito temor com relação a isso. Sim. Quando você, por birra pessoal, porque alguém fez alguma coisa que você não gostou, você começa a não perdoar, criar amargura, não se relacionar com pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, você está criando como se você estivesse criando um racha na parede do templo de Deus, né? Uma rachadura na parede ali do templo de Deus. É o que Paulo está falando para os coríntios aqui, ó. Olha, vocês têm que ter temor, vocês estão destruindo, rachando, dividindo o templo de Deus. Nossa, isso é muito difícil. Porque é muito difícil lidar com esse tipo de situação. E é muito comum você encontrar esse tipo de coisa dentro das igrejas, né? Infelizmente. Eu queria expandir um pouquinho mais essa ideia, porque a primeira coisa que vem à nossa mente são os rachas que acontecem nas nossas igrejas locais. Sim. As panelinhas, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem uma aplicação interessante aqui, que é a seguinte: às vezes a gente usa esse ataque ao nosso irmão em Cristo quando a gente vai falar de uma outra denominação que não a nossa. Também, Porque assim, eu acho que não tem problema, aliás, nem acho, eu acho saudável até que existam as denominações, porque enfim, elas existem. Se a gente for estudar a história de cada uma delas, a gente vai ver, olha, essa acredita doutrinariamente esse tema, que é um tema importante, por esse lado, essa outra por outro lado. E eu até entendo que seja difícil você viver, sabe, o dia a dia, o domingo após domingo, a comunhão do irmão, com alguns assuntos que você discorda às vezes diametralmente. Sabe, é difícil o dia a dia. Agora, a gente toma isso como ele não faz parte da igreja de Cristo, do templo de Deus, o texto é esse. Olha, você
destruir em discursos, em falas, em piadas, seja lá o que for, a outra denominação que você sabe que está construída em cima do mesmo alicerce, o mesmo Jesus Cristo, é tão grave quanto, sabe? Você tá fazendo mal pro corpo se você é daquelas pessoas que fica fazendo, assim, instigando, sabe? E fazendo piadinha e tal. Tudo bem que você não faça parte de lá, e eu tenho as minhas crenças, eu sigo a minha igreja, eu não concordo com algumas doutrinas de outros, mas eu jamais vou chegar e falar, não, isso aí não é de Deus, isso aí não tá sob o alicerce de Cristo, não vai pra lá porque isso, porque aquilo. Cara, não, cuidado, sabe? E eu acho que a gente tem feito bem isso na LBC, porque a gente conseguiu abarcar tantos ouvintes de tantos contextos diferentes, e eu acho isso tão bonito, sabe? Toda vez que eu oro, eu penso, poxa Deus, quantas vezes eu quis ver a igreja brasileira vivendo isso, mas tem aquele ranço. E eu não vi esse ranço no LBC ainda, espero não ver nunca. Amém. Eu acho que a gente tem que ter... Eu concordo com você, Tan, que tem espaço para as denominações, até porque a palavra de Deus é a mesma, mas nós somos seres humanos, falíveis, e nem sempre nossa interpretação do texto está certa, vai ter divergência de interpretação, e isso é natural, acho que faz parte da nossa realidade, mas a gente tem que tomar um cuidado, claro, de ser criterioso. Existe muita bagunça no meio evangélico brasileiro, mas ao mesmo tempo de não ser arrogante e achar que só a gente tá certo, né? Ou que não tem fidelidade a Deus do lado de lá, sabe? Exato, né? Qualquer um que pensa diferente de mim tá errado e pronto, e é assim. Então a gente tem que ter um pouco de humildade, né? E maturidade, né? Isso também é maturidade, não tem jeito. Exato. Bloco 3, Carol? Bloco 3, vamos lá. Do 18 ao 23, então. Vamos lá. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Final legal, né? Acho que Paulo aqui quis imitar um pouquinho Davi, né? Sendo poeta. De novo, a sabedoria humana versus a sabedoria de Deus está muito recorrente, né? A gente já viu lá no capítulo 1, do verso 18 em diante. E a mensagem, até agora, praticamente só essa, né? Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Exatamente, né? Porque Paulo termina, né, dando essa advertência, olha, não se engane. Você acha que você é sábio por seguir a filosofia, a cosmovisão deste mundo? Na verdade, você deveria se tornar louco, então. Porque a sabedoria desse mundo é o que está te tornando imaturo, carnal. Sim, né? Pois é. Você não amadureceu ainda porque está seguindo a sabedoria desse mundo, que quer colocar homens acima de Cristo, que quer causar divisão. Então, na verdade, o que é sabedoria para esse mundo é imaturidade, é carnalidade, é loucura. Então, você deveria se tornar louco para ser verdadeiramente sábio. No verso 19, ele faz uma citação, né? Como dizem as escrituras, ele deixa muito claro, né? Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. Isso é uma citação de Jó, tá? 5:13. Isso. E no verso 20 é uma citação de Salmo 94:11. E isso é muito legal, essa dança Antigo e Novo Testamento, até para afirmar que é escritura, sabe? Eu sempre gosto quando tem muito bem declarado, assim, ó, como diz a escritura. E aí joga para um livro de Jó. Jó é um livro poético, para quem não sabe, tá?
poesia pura ali do Antigo Testamento, joga para Salmos também, e a Bíblia vai fazer isso muitas vezes, o Antigo Testamento afirmando o Novo através de profecias sendo cumpridas e tudo mais, o próprio Novo Testamento falando de si mesmo, Pedro vai falar, por exemplo, de escritos de Paulo e tudo mais, e várias vezes essa menção recorrente aí de citar outros livros mesmo, mostrando que as escrituras têm essa unidade de verdade. E aí Paulo conclui, né, depois dessas duas citações que mostram, né, a questão de não ser sábio aos próprios olhos, né, vamos colocar assim. Paulo conclui o argumento dele nesse capítulo falando assim, olha, vocês não podem se orgulhar em homens, se gloriar em líderes humanos, como tá na versão da NVT aqui. Sabe por quê? Porque essas pessoas, na verdade, elas pertencem a vocês. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, o que Paulo tá querendo dizer com isso, né? Achei esquisito, né? Tudo é de vocês. É estranho, né? Isso, tudo é de vocês. Mas parece que Paulo tá invertendo a lógica deles. Porque na lógica deles eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo fala, não. Eles são de vocês. Olha aí. Eles são da igreja, eles são pertencentes à igreja. Vocês estão criando a mentalidade equivocada. Na verdade, eles existem como servos do povo de Deus. Servos de Deus do povo de Deus. Nesse sentido, eles são de vocês e não vocês são deles. Vocês não têm que criar partidos em meio deles. Eles estão servindo vocês. E nesse sentido, tudo é de vocês. Você está falando que diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, é isso? Isso, e todos estão envolvidos no mesmo edifício, no mesmo santuário, na mesma obra, na mesma lavoura, que é a igreja de Cristo, servindo ao único que deve ser adorado e exaltado, que é o Senhor. Eu fiz uma listinha aqui, eu me empolguei, eu acho que vou compartilhar com vocês. Eu falei, ninguém é melhor do que ninguém, nem Paulo, nem o Apolo, nem o Pedro, nem o seu pastor favorito na internet, nem o Papa, nem o C.S. Lewis, nem o Tim Keller. É tudo igual. Pois é. E quando a gente fala isso, não é pra você desprezar, não é pra cair pro lado oposto. São servos de Deus. Não, a gente é ferramenta na mão de Deus, todo mundo, é isso. Sim, então, são ferramentas, é o que a gente tá falando até agora, né? Mas nós não somos discípulos dessas pessoas, nós somos discípulos de Cristo. E eles também são discípulos de Cristo. Sim. Nós somos discípulos com essas pessoas, né? Exatamente. Que é como ele termina o texto. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo. E Cristo é de Cristo Deus. É de ainda, Deus. Né? Ai, que bonito. Colocando até a submissão do filho em relação ao próprio pai. Ou seja, vocês não são de Apolo, vocês não são de Paulo, vocês são de Cristo. É como Paulo termina aqui. Tira a ideia, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, você é de Cristo. Paulo é de Cristo, Apolo é de Cristo. Todos são de Cristo, porque são a igreja dele, edificados sobre o fundamento dele. Que bonito, né? Carol, parece o Davi mesmo. Tá falando? Eu ia falar que salmo bonito, mas não é um salmo. Quase. Quase, pois é. É isso, 1 Coríntios 3, check. Semana que vem a gente vai voltar com 1 Coríntios 4, alguns assuntos vão voltar à tona aqui. É muito interessante ver o que Paulo vai argumentando ao longo da carta. Eu continuo não querendo ser o destinatário dessa carta, mas infelizmente nós somos, né? Em muitos aspectos. A gente não mora em Corinto, mas quanto que essas cartas aí batem na gente e precisam bater, né? Porque, assim, pode ser que a nossa construção, sendo nós cristãos, né, essa construção que a gente está fazendo em vida aí, seja de fato uma coisa linda, mas talvez ela seja de papel, nem de madeira, sabe? De papel. E a gente tem que realmente cuidar para que seja algo que agrada a Deus. Mais do que, é feito com uma qualidade disso, daquilo. Cara, Deus tá olhando pro nosso coração, Deus tá olhando pra nossa motivação. Ele fala isso infinitas vezes na Bíblia. E eu acho que a gente tem que pegar isso e desmontar o que Paulo tá fazendo nesse capítulo, né? Desmontar o nosso orgulho, desmontar o nosso dedo na cara de muita gente e colocar o dedo na nossa própria cara. E perceber, o quanto que nós estamos errados e quanto que precisa ser corrigido aqui pra gente ser aprovado diante de Deus. Muito bom. Foi gostoso de ver o Discord cheio hoje, tá? Muita gente aqui. Entrou, saiu, mas bastante gente acompanhando. Fico muito feliz quando isso acontece. Obrigado mesmo. De novo, se você quiser fazer parte, bit.ly/leitura coletiva.
A gente segue pedindo para vocês se envolverem financeiramente com a gente, tá? A gente tem a chave Pix na descrição do programa e a gente tem também o link de apoio no Catarse, um apoio recorrente aí mensal que você pode cadastrar o seu cartão de crédito, você pode fazer via boleto e tal, e você pode escolher o valor que você quiser. Lá tem 2 sugestões de valores, mas são sugestões. Então acessa, lê o projeto e vê o que faz sentido para você, sabe? Se você realmente quer se envolver nesse contexto com a gente. Acessa catarse.me/ictus e aí conhece um pouco mais. Não se esquece sempre de fazer suas comprinhas na Amazon, né? De livros ou de qualquer outro item aí através do nosso link, ictus.com.br/Amazon. Você vai ser direcionado para o site da Amazon, segue fazendo suas compras normalmente e a gente vai acabar ganhando uma comissão sem custar nada mais para você. E fica aquele pedido de toda semana, né, Carol? Faz tempo que você não faz, vou deixar você voltar a fazer agora. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Não se esquece de orar por nós. Eu acho que isso é fundamental, é importante demais. Sem as orações de vocês, a gente não tem como estar aqui fazendo esse trabalho. A gente precisa que vocês nos sustentem dessa forma. Então, se você gosta do LBC, se você curte o que a gente está fazendo aqui, por favor, lembre de nós nas suas orações. Eu sei que às vezes é difícil, né? É estranho você estar lá orando pelo seu pai, sua mãe, seu vizinho, a Carol lá do LBC, mas sim, por favor, faz isso. É só isso mesmo, oh Deus, cuida da Carol lá do LBC, pronto, Exato. Sabe? Deus tá ouvindo do outro lado. Isso aí. Eu agradeço muito a paciência, a audiência de vocês e compartilha com seu amigo esse episódio. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Seguimos firmes aí. 1 Coríntios. Semana que vem nós concluímos essa primeira parte da carta que trata sobre esses assuntos de divisão, de orgulho. Espero realmente que seja algo que Deus está trabalhando no seu coração, assim como tem trabalhado no nosso. Deus te abençoe e até semana que vem. É isso aí, então. Até semana que vem, galera. E não manda só pros seus amigos, não. Manda pros inimigos também, né? Quem sabe ele ser abençoado. Se você não for bloqueado, sim. Se for bloqueado, também já era inimigo, né, Carol? Pelo menos ouviu uma chance de ouvir a palavra de Deus aí. Né? Valeu, galera. Até semana que vem.